Fala meus amigos, estamos começando aqui mais um vídeo do canal e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre isso que eu estou chamando de complexo de Caco-Antibes, que é esse comportamento de parte dos ricos brasileiros que odeiam pobre, né? E aí eu já começo com 3 notícias rápidas aqui que a gente tem, que a gente teve nessa última semana que passou e que resumem bem essa questão, e vou detalhar uma delas para depois falar um pouco sobre essa questão do complexo de Caco-Antibes, tá? Então a primeira delas é que a gente ficou sabendo que um grupo de moradores ricos da região de Maresias se reuniu para poder proibir, criar um tipo de problema ali para proibir a prefeitura de construir casas populares num terreno que era da prefeitura, e que podia ter salvado a vida de várias pessoas dessas que morreram na chuva que aconteceu aí, na semana passada, tá? E aí vocês vão ver que os argumentos têm tudo a ver com isso que eu estou chamando de complexo de Caco-Antibes e que vou dar uma resumida nisso durante o vídeo, tá bom? A segunda notícia que a gente teve, eu vou deixar o link para vocês aqui também, foi de 3 empresas no Rio Grande do Sul, vinícolas, que foram autuadas por trabalho escravo. Parece que cerca de 180 trabalhadores foram encontrados ali, porque 3 deles fugiram, daquele sistema ali de escravidão, e denunciaram para a Polícia Rodoviária Federal, e a Polícia Rodoviária Federal foi até lá e descobriu que tinha mais de 150, 180 pessoas, também vou deixar o link aqui para vocês, em trabalho escravo, né? E aí já digo logo aqui quais são as marcas, porque eu anotei aqui, Salton, Aurora e Garibaldi, são as 3 marcas que eu inclusive agora vou passar, eu não sei se eles produzem só vinho, eu não tomo vinho, mas enfim, se tiver algum outro produto, como de repente azeite ou coisa do tipo, eu vou com certeza pesquisar para poder não comprar essas marcas, para poder não contribuir com gente que faz uma sujeira asquerosa dessa, Gente, inclusive, que teve lucros de mais de 1 bilhão aí, Parece que as 2 empresas juntas, as 3 empresas juntas tiveram lucro de mais de 1 bilhão e mantendo pessoas com trabalho escravo. Quer dizer, um negócio inacreditável, A gente tenta ponderar aqui e tal nas palavras, mas a realidade é que tem que ser muito escroto para fazer um negócio desse, Enfim, e a terceira notícia é rápido e também não é novidade, Mais uma bosta que sai da boca do Bolsonaro. Ele, numa palestra lá que ele está dando lá para quem se predispõe a assistir o Bolsonaro falar, nos Estados Unidos, ele disse que não valia a pena do ponto de vista financeiro ser presidente porque o salário era de 33 mil reais. Então, quer dizer, o que são 33 mil reais? Nada, 33 mil reais, pô, a gente ganha ali na esquina, entendeu? Então, não vale a pena do ponto de vista financeiro. E já vale um comentário rápido aqui para a gente já sair do Bolsonaro e para outro assunto. Mas a realidade é a seguinte: para o sujeito levantar essa questão, você percebe o nível de estupidez do cara quando ele levanta essa questão. É porque não é uma questão que se levante, O sujeito se dispõe a ser presidente da República é porque, em tese, ele tem um projeto, em tese ele passou por um processo ali de aprendizado da coisa pública, ele tem uma ideia do que é o Brasil. Quer dizer, é óbvio, tem que ser muito retardado para achar que se trata de uma questão financeira, Certamente tem até gente aí que deve pensar nisso, Mas o cara, para chegar à presidência, ele não pode nem levantar essa questão, porque mesmo que existam estúpidos que levem isso em conta, ele não pode tratar as pessoas como estúpidas, mas ele é um estúpido, então vai esperar o quê de um cara desse? Entende? Enfim. E aí a gente volta à questão aqui do nosso vídeo de hoje, que tem a ver com o complexo de Caco-Antibes, que é esse comportamento de parcela significativa dos ricos brasileiros que odeiam o pobre, não gostam de pobre, o pobre é alguém a ser deixado longe,
E isso não é de hoje, isso é de sempre, né? O Brasil nasceu assim, né? Os portugueses vieram para cá para explorar, para escravizar, né? E esse comportamento perdura até hoje, né? A gente vai ver aqui também, enfim, já vale aqui deixar um dado, né? O Brasil hoje é o segundo país mais desigual do mundo, né? Segundo instituições internacionais. Só perde para o Catar, que é o país da Copa, né? E aí a gente vai para essa notícia de São Sebastião, tá? Eu estou misturando essas coisas aqui de propósito, justamente para poder criar uma percepção aqui cruzada dessas coisas, para vocês entenderem o quanto que esse comportamento é quase que geral, né? Existem exceções, evidentemente, mas eu arriscaria dizer que a grande maioria dos ricos brasileiros joga mesmo para se destacar de maneira absoluta dos pobres, criar aquela coisa do gueto mesmo, né? O VIP, né? Enfim, toda essa cultura do isolamento ali que a gente tem e do distanciamento entre ricos e pobres no Brasil. Essa questão de São Sebastião, tá aqui uma notícia da imprensa: em 5 anos, São Sebastião deixou de construir 500 moradias populares. O prefeito Felipe Augusto, que é do PSDB, olha só, hein, ele é do PSDB, um partido de direita, né? Disse que grupos de moradores ricos impediram a construção de moradias populares no bairro, que seriam destinadas a moradores de áreas de risco. Então, quer dizer, essas pessoas que morreram, né, elas poderiam estar em locais mais seguros, não fosse essa segregação feita pelos ricos de Maresias, né? E aí o UOL noticiou da seguinte forma: cerca de 500 moradores de classe média e alta se uniram para barrar a construção de um conjunto do programa Minha Casa Minha Vida, com 220 unidades, destinadas a famílias com renda mensal de até R$ 1.800. Então, quer dizer, era um projeto do governo, Minha Casa Minha Vida, ou seja, uma conexão da prefeitura com o governo federal, para poder, é um projeto do PT, né, o Minha Casa Minha Vida, para poder fazer essas residências populares, para retirar essas pessoas de áreas de risco, né? E aí vale a gente lembrar de novo uma fala do Bolsonaro, né? Porque quando o Bolsonaro foi questionado sobre isso, quando ele era presidente, invariavelmente ele dizia: não, o que vai fazer, né? Essas pessoas construíram casa ali porque quiseram, né? Quer dizer, um sujeito assim, que a culpa é sempre dos outros, o governo não interessa e tal, né, que se dane. É o pensamento da direita, de parte considerável da direita pensa dessa maneira. Quer dizer, o importante é colocar a culpa nas pessoas, que se dane, entendeu? A gente não vai resolver mesmo, você deixa isso pra lá, as pessoas que morram, né? Enquanto que a esquerda tem um pensamento ali de ponderar saídas, né, enfim, públicas para a questão, porque tem muitas questões que de fato, tem muitas coisas que são escolhas das pessoas. Eu, por exemplo, penso a questão das drogas como uma escolha da pessoa. A escolha da pessoa, a pessoa usa a droga ali se quiser se destruir usando droga, né? Se não prejudicar ninguém, seja feliz, entendeu? Agora, o Estado pode construir, por exemplo, pode estabelecer pelo menos uma alternativa ali que fica no âmbito da escolha para essa pessoa, né? E aí a pessoa vai e decide se quer ou não fazer algum tipo de desintoxicação, etc e tal. Mas não se metendo na vida da pessoa, né? Porque nesse ponto eu sou liberal ao extremo, acho que cada um faz o que achar melhor da sua vida, desde que não prejudique os outros. Agora, tem certos casos que não dá para o Estado fugir, né? O caso dessas encostas, por exemplo, o caso desses lugares que, né, uma vez afetados, vão trazer um prejuízo para a prefeitura, ou para o governo do estado, para o governo federal, né? Porque vai ter que reasfaltar o lugar, vai ter que reconstruir uma série de coisas ali, encanamento, sabe? Tudo isso chama a atenção para o fato de que a esfera pública tem que entrar e construir alternativas para isso, né? E a direita brasileira nunca tem essa iniciativa, né? Porque a iniciativa da direita brasileira é sempre colocar a culpa nas pessoas, né? E, como a gente costuma dizer, tirar o dela da reta, né? Isso eu não posso fazer nada, construiu ali porque quis, entendeu? Que se dane, tô nem aí, entendeu? E tudo mais. E aí, bom, enfim, é isso, né? O prefeito disse o seguinte: eu afirmo com total clareza, não querem ao lado de sua casa pessoas de baixa renda. As pessoas querem preservar o seu quinhão de beleza, né?
Ou seja, né, a praia, né, aquele ambiente ali é deles, e os pobres que, né, o Paulo Guedes, enquanto a gente ainda tinha que aturar ele como ministro da Economia, deu entrevista dizendo que por ele privatizava as praias, que é um dos lugares, né, mais democráticos que a gente ainda tem, né, um lugar onde as pessoas se cruzam ali, né, conversam, você tem ali, né, desde o general ao porteiro, e eles vão trocando ideia porque estão ali num lugar que diminui essas distâncias, né? E isso é bom, isso é bacana, isso é bonito, isso é rico pra caramba, né? E um bosta como Paulo Guedes quer privatizar a praia para quê? Porque aí só entra quem tem grana, né? Quer dizer, um verme, né? Essa é a realidade. Muito bem, e aí, sim, mais um detalhe aqui ainda em relação a essa questão de São Sebastião, foi feito, esses moradores ricos pediram um estudo para uma engenheira chamada Patrícia de França, e ela disse o seguinte, né, que se esse condomínio, ou enfim, se esse grupo de residências ali fosse construído para essas pessoas de baixa renda, ia trazer algumas consequências ruins para os ricos. Seriam elas, olha só, as consequências são as seguintes: desvalorização imobiliária do entorno, estão pensando em grana, né? Que se dane se as pessoas vão morrer lá, tem risco de morte, não interessa, o importante é o dinheiro aqui, o valor do imóvel, né? Desfavorecimento das condições de circulação do bairro, o que é isso? Né? Como assim? O que significa isso? Né? Vai aumentar o número de pessoas, ou o pobre não pode, né? Porque, né, a circulação de pobre enfeia o ambiente, essa é a questão? Né? Não ficou claro isso aqui. Terceira, impacto em área de interesse histórico, cultural, paisagístico e ambiental. Impacto, o terreno é da prefeitura, né? Então, que impacto? Como assim? Né? E uma geração de adensamento populacional, né? Que, obviamente, se fosse um condomínio para ricos, eles não iam dizer isso, né? Evidentemente. Enfim, e aí a gente continua, tá? É importante a gente pensar o porquê que o Brasil, né, alguns números que mostram o quanto que o Brasil é um país desigual economicamente, né? Olha só, vamos lá. Sim, só um último dado ainda em relação à questão de São Sebastião. Essa demanda dos moradores ricos teve todo o apoio do chefe da SECOM do Bolsonaro, Fábio Weingarten, que tem casa lá, né? E deu entrevista dizendo que ia apoiar os moradores ricos de Maresias, quer dizer, é um sujeito responsável por isso também diretamente. E aí vamos a alguns dados aqui para poder falar sobre a desigualdade econômica no Brasil, tá? O Brasil é um dos países mais desiguais economicamente do mundo. Um estudo da Universidade Tiradentes, baseado no relatório sobre a riqueza global de 2021 do Banco Credit Suisse, mostra que em 2019 o 1% mais rico do Brasil detinha 46,9% da riqueza do país, em 2019. Em 2020, esse número subiu de 46,9% para 49,6%. 1% tem quase metade da riqueza do Brasil, né? Ou seja, o Brasil é um dos dois países mais desiguais do mundo economicamente. O relatório de desenvolvimento humano da ONU mostra que, em termos de péssima distribuição de renda, o Brasil é o segundo, só perde para o Catar, como eu falei, né? No índice Gini, que também mede desigualdade econômica, o Brasil caiu de 0,506 em 2019 para 0,500 em 2020, um número muito ruim, né? E aí existem 4 fatos aqui que mostram isso também, tá? Vamos lá, noticiados pelo UOL, vou deixar o link para vocês aqui. Os 10% mais ricos do Brasil representam 58,6% da renda nacional. 10% comem 58% da renda nacional. Isso significa um número muito próximo dos países da África, para vocês terem uma ideia, tá? E a média da Europa fica entre 30% e 35%. Quer dizer, né, a metade do Brasil, tá? Segundo dado, os 50% mais pobres ganham 29 vezes menos do que os 10% mais ricos, tá? Na França, os 50% mais pobres ganham 7 vezes menos do que os 10% mais ricos.
No Brasil, 29 vezes menos, na França, 7 vezes menos. Quer dizer, mostra essa discrepância aí e mostra para onde a gente tem que olhar, né, para poder tentar ali, se não copiar de todo, mas pegar alguns exemplos ali, alguns aspectos importantes para poder tentar aplicar aqui para diminuir a desigualdade econômica. Terceiro ponto, a metade mais pobre da população possui menos de 1% da riqueza do país. Então é uma proporção inversa ali, né? 1% detém 50% da riqueza e os 50% mais pobres detêm a metade, detém 1% da riqueza. Quer dizer, olha só que absurdo, né? E o último dado, os 10% mais ricos no Brasil possuem quase 80% do patrimônio privado. Porque aí tem isso, né? O cara, né, ele compra apartamento, mas ele aluga ali para uma pessoa de classe média baixa, mas o dono é ele, né? Então, 10% das pessoas no Brasil detêm 80% do patrimônio privado. Olha só que absurdo, né? E a gente finaliza aqui com mais alguns dados, tá? Que, se não, aí vamos para as soluções, tá? Antes de apresentar aqui rapidamente umas fontezinhas, uns livros para vocês. Tem solução. Quando a gente olha para outros países, quando olha para a Europa, quando olha para o Sudeste Asiático, né? A gente vê que tem países se movimentando em direções opostas a essa do Brasil. O Brasil tem adotado nas últimas décadas, mas especialmente nos últimos 6 anos, com o avanço da direita no Brasil, tem adotado medidas neoliberais, né, que não é outra coisa, medidas neoliberais, leia-se agenda norte-americana para a região. Né? Os Estados Unidos têm uma agenda para os países da América Latina, que é de seguir um roteirinho tipo FMI. Né? Enfim, diminuir investimento público, privatizar várias empresas públicas, enfim, e aos pouquinhos retirando o Estado de cena. É totalmente o contrário do que fez a Europa e do que tem feito o Sudeste Asiático, tá? E a própria China também, né? E aí, quais são as saídas possíveis para isso? Primeiro, tem que ter uma reforma tributária inteligente, né? Que taxe os ricos e diminua a taxação para os pobres, para que o pobre pague menos imposto e que todo mundo tenha um retorno, o pobre paga menos, o rico paga mais e todo mundo tem um retorno, né? E aí alguns impostos surgem em todos os bons autores da área, tá? O imposto sobre grandes fortunas, o imposto sobre lucros e dividendos das empresas, que nos Estados Unidos ultrapassa, né? Chega a 39%, e aí se você tenta fazer isso no Brasil é comunismo, isso não pode porque é comunismo, né? E os Estados Unidos fazem, né, um imposto sobre lucros, eles aumentaram esse imposto nos últimos anos aí por conta da crise de 2008, né, enfim, que aconteceu lá, tá? E o terceiro seria o imposto sobre heranças, que praticamente não existe no Brasil. Na França, o imposto sobre herança chega a 60%, né? Talvez esteja aí uma das explicações porque é um país muito menos desigual economicamente do que o Brasil. Tá? Talvez não precise chegar a 60%, de repente você chega ali em 40%, né? Entre 40% e 50%, e você, obviamente que o povo tem que aprender a votar bem para poder manter políticos, né, no Estado que tem um projeto de fato, porque não adianta nada aprovar um imposto desse e bota a direita no poder. Né? A direita pega esse dinheiro e gasta para fazer orçamento secreto, né? Enfim. Né? Então o brasileiro tem que aprender a votar. Então, a primeira medida são os impostos, né? É a reforma tributária. Tá? A segunda medida, manter e ampliar os programas de distribuição de renda, tipo Bolsa Família, né? E outros programas que já existem. Né? Isso é importante porque isso minimiza, né, os grotões de pobreza, as pessoas que estão desempregadas, uma série de outros exemplos que existem nesse sentido, e ajuda pra caramba, né, as pessoas que precisam desse dinheiro. E ao mesmo tempo isso gera também, inclusive, um consumo, né? Gera uma ampliação do consumo que, enfim, injeta movimento na economia. Tá? Terceiro ponto, são 4, né? Terceiro ponto, aumento do investimento público para geração de emprego. Os países ricos, todos eles têm investimento público, nenhum deles tem esse papo furado, essa conversa fiada de teto fiscal,
responsabilidade fiscal, isso é tudo moralismozinho da direita brasileira, conversa fiada, que no fundo é a agenda de Washington para o Brasil, né? E a dívida pública sendo utilizada para poder gerar investimento, porque é uma coisa que o Ciro Gomes falava, né? Quer dizer, uma expressão que ele usa que é muito inteligente, que ele diz, né? Vou perseguir a menor taxa de juros a pleno emprego, né? Isso significa o seguinte: a gente tem que buscar uma taxa de juros razoável, porém o mais importante é o emprego das pessoas, né? Não adianta eu ter uma taxa de juros que controla um aspecto da economia ali, mas tem um monte de gente morrendo de fome, porque esse aspecto de que tem um monte de gente morrendo de fome não está controlado, ou não está minimizado, né? Então, se você tem realmente uma agenda que pense na sociedade de maneira mais ampla, você vai levar em conta isso na hora de avaliar essas questões e traçar metas, né? Traçar saídas para isso, tá? E aí, enfim, aumento do investimento público. O Bolsonaro levou o investimento público brasileiro ao pior índice da história do Brasil. Então, ou seja, né, isso mostra o quanto que a direita conservadora ou neoliberal, porque o Paulo Guedes é quem estava por cima dessa brincadeira aí, né, não tem nenhum projeto para isso, né? O projeto deles é retirar o Estado de cena, ficar dizendo que não, Estado mínimo, não, o que interessa é eliminar, enxugar o Estado, porque a economia resolve. Aí, quando você olha o resultado desse tal de economia resolve, né, o resultado é o seguinte: aumento da fome, diminuição do poder de compra das pessoas, aumento do custo de vida e blá blá blá, blá. Quer dizer, né, toda essa catástrofe que aconteceu no Brasil nos últimos 6 anos e que a gente já conhece bem, né? E o último ponto é o investimento em escola pública. Um país como o Brasil, que tem uma quantidade gigantesca de pobres, gigantesca de pessoas de classe média baixa, com uma renda de até R$3.000, né, que é a maioria esmagadora da população, você tem que ter escolas públicas de qualidade, porque a gente tem muita escola pública no Brasil. Parece que 90% das escolas no Brasil são privadas, as escolas de base são públicas, né? E aí os outros 10% são privadas. Porém, não adianta você ter muitas escolas públicas e colocar a direita no poder para sucatear as escolas públicas, porque o discurso da direita é esse, não tem que privatizar, né? Como é que vai privatizar a escola pública no Brasil? Né? Para quê? Para botar na mão do mercado, e o mercado ali, né, oferece as vagas para as pessoas gastarem. O sujeito ganha R$1.500. Como é que ele vai pagar uma escola para o filho dele? Essas crianças não vão ficar na escola, vão ficar aí sem escola, sem a educação necessária. Então, enfim, a gente tem que colocar pessoas que têm, o cidadão, a pessoa que está ali pesquisando o seu candidato, tem que pesquisar isso, tem que entender ali, né, qual é a história daquele partido, se ele tem compromisso com isso ou não, ou se é só um marketingzinho, né, de conversa fiada, para você poder colocar pessoas ali que realmente têm ideias relevantes para a educação e que tenham conexão teórica, ideológica, intelectual com isso, né? Senão acontece isso, né? A gente fica aí nos últimos lugares nos testes internacionais, não consegue evoluir, né? E tudo mais. E há que se pensar também, para finalizar aqui essa questão da escola pública, há que se pensar que a escola pública no Brasil ela é quase que completamente estadual e municipal, salvo algumas exceções, Pedro II e tal, né? E as exceções federais são excelentes, né? Os institutos federais de educação são muito bons. Agora, os estaduais e municipais, muitos deixam a desejar, nem todos, né? Tem experiências muito interessantes no Brasil, como por exemplo no Ceará, né? Que são experiências do Ciro Gomes, da galera do Ciro Gomes, e agora a gente está com o Camilo Santana, que é de lá também, né? Que o PT colocou lá no Ministério da Educação. Então a gente tem, salvo algumas exceções como essa do Ceará, geralmente a educação pública de base no Brasil, de estadual e municipal, é muito ruim, né? E o governo federal não tem muito como resolver isso, né? A gente tem que começar a pensar, inclusive, em uma federalização disso, né? Para poder tentar unificar o processo e, de repente, ampliar a qualidade de uma maneira mais efetiva, né? Enfim, mas é uma das questões aqui para tentar diminuir a desigualdade econômica. Por quê? Porque você tendo um ensino público gratuito de qualidade para todos, você diminui
os gargalos, você diminui, né, os abismos entre as classes econômicas e você acaba gerando ali um cidadão com mais possibilidades de ganhar na vida, de ser alguém na vida, de contribuir para o país, etc., né, a partir de um processo educacional que seja, né, enfim, bacana o bastante para ele poder chegar lá, se não em igualdade de condições com os ricos, mas pelo menos diminuindo essa distância aí, né? Enfim, pessoal, então basicamente é tentar olhar mais para a Europa do que para os Estados Unidos, tá? Essa é a questão. E aí, a gente finaliza aqui esse vídeo sobre o complexo de Caco-Antibes, né? Que é esse comportamento dos ricos brasileiros, ou da maioria dos ricos, de segregar o pobre, né? De olhar o pobre como alguém que tem que ficar longe, etc e tal. Eu deixo aqui umas dicas de livros, tá? Que podem ajudar aí a pensar isso. O Lucro ou as Pessoas, do Noam Chomsky, já falei dele também aqui num dos últimos vídeos do canal, tá? Inclusive com citações e tal. Esse livro do Ha-Joon Chang, 23 coisas que não nos contaram sobre o capitalismo, tá bom? É uma dica bacana aqui também da gente. Esse livro aqui do Leandro Konder, muito bom, chamado A Questão da Ideologia. É um livro sobre o marxismo e tal, mas essa questão da ideologia, né, é uma questão mais ampla até, né? E muito dessa questão explica esse ódio ao pobre que o brasileiro tem, tá? É um ótimo livro também do Leandro Konder, filósofo da PUC. E os últimos dois livros, A Elite do Atraso, do G.S. Souza. Esse, na verdade, eu não li, né, mas eu já dei uma pincelada aqui, tem umas questões muito interessantes, tá? A Elite do Atraso, do G.S. Souza, e o livro que eu cito sempre aqui, que é o livro do Ciro Gomes, Projeto Nacional, O Dever da Esperança. Porque, para além de ser um livro que resume o projeto político do Ciro, ele traz também uma série de dados aqui sobre a economia brasileira, faz uma filosofia comparada com economias da Europa e da Ásia também, enfim. Então isso ajuda bastante a ampliar aí os argumentos e ampliar as reflexões das pessoas que estão interessadas em pensar a política no Brasil. Beleza, pessoal? Porque um dos nossos focos aqui no canal é a política. A gente fala aqui de literatura, de filosofia, de arte, de política, né? A política é um desses focos. Beleza? Então é isso, pessoal. Vamos tentar aí, né, sempre continuar refletindo para a gente ver se a gente chega num Brasil, né, menos desigual economicamente, né, que as pessoas possam ter mais oportunidades, que a renda das pessoas possa melhorar, que a qualidade do trabalho possa melhorar e que a vida das pessoas possa melhorar de maneira mais ampla. Beleza? Então é isso, a gente se vê no próximo vídeo. Um grande abraço e fui!